Oi pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar um brinquedo que eu fiz para Pedro há muito tempo atrás e que ele brinca até hoje, ele gosta, ele procura. E assim, a minha intenção com esse vídeo não é mostrar um brinquedo para vocês fazerem igual, pode sim fazer igual porque é um brinquedo super funcional, mas deixar claro que não é o recurso que faz a brincadeira, é sim como ela é conduzido. Então, às vezes, a gente não tem o brinquedo mais caro ou não tem o recurso que a gente acha que seria o ideal, mas a gente pega o que tem em casa, usa os princípios, vê o que é a criança, né? Qual é o objetivo daquilo, o que é que você quer ensinar para a criança com aquilo e ir atrás. Então, não é o recurso que vai fazer isso, e sim o adulto que está conduzindo a brincadeira. Tá bom? Isso aqui é uma lata de leite, inclusive bem antiga, ó, já tá toda velhinha. E eu fiz esses furos aqui na tampa, a tampa de plástico. Olha aqui como é que tá os furos. Esses furos eu fiz com estilete, eles foi proposital, eu fiz furos em várias direções, porque isso aqui é pra colocar, ó, palito de picolé. Então, a minha intenção era que a criança realmente buscasse, ó, girar a mão e ir adaptando de acordo com o furo. Outra coisa que eu fiz também foi deixar os buracos bem apertadinhos para ele não entrar sozinho, para a criança ter que fazer uma forcinha, ter uma resistência para colocar o palito. Então, assim, no início eu usei palitos sem ser coloridos. Isso aqui eu pintei com tinta guache, inclusive já está saindo a tinta também, mas foi palitos que eu não tinha palitos coloridos na época e eu queria colorir os palitos e pintei das quatro cores, que na época eu estava ensinando cores para ele e ele tinha que escolher a cor. Então, mas no começo eu fiz com o palito de picolé na cor madeira mesmo, porque não me interessava a cor. Eu queria que ele tivesse interesse em colocar o palito. Então, no início eu dei ajuda física parcial, eu primeiro mostrei como era, né, que fazia, que colocava, eu coloquei um, coloquei dois, aí peguei, ele pegou o palito e eu dei ajuda física para ele conseguir fazer. Então, no início, a gente dá o suporte necessário para a criança. Então, eu dei ajuda física parcial, mas poderia ter sido ajuda física total. Na verdade, a gente tem que começar pelo interesse, né? Ela não sabia o que era, Pedro não sabia o que era essa lata, e eu comecei batendo. E eu batia e pedia para ele bater. Pá, pá, e fazia o som com a boca. E cada vez que ele batia, eu fazia o som com a boca. Pá, pá, pra já trabalhar essa questão do ritmo. Aí ele começou a fazer com imitação motora. Na verdade, eu dizia que era um tamborzinho. Que foi assim que eu iniciei, ele sentou e começou a brincar comigo. Depois que eu vim apresentar os palitos para ele. Então, quando ele já conseguia colocar os palitos, aí eu peguei os palitos. E ele tinha que olhar para mim. Ele ainda não falava o dá, o me dá. Hoje ele já pede, mas quando eu fiz essa lata ele não pedia ainda. Então, todos os mandos dele era por contato visual. Então, o que é que eu fazia? Colocava, ó, o palito aqui, ó, bem perto do meu rosto, porque quando ele olhasse pra mim, eu entregava. Então, ou ele olhava, ou ele tinha que olhar pra mim, ou ele tinha que ele tinha que vocalizar alguma coisa, porque eu entendia que ele estava pedindo e entregava de imediato. Então, uma dica para sempre quando você for fazer algum tipo de atividade com peças, que a criança ela vai precisar, no caso foi palito, mas pode ser alguma bolinha, alguma coisa que tenha várias peças, você pega as peças, coloca aqui, ó, perto do seu rosto, perto do olho, porque isso já favorece o contato visual. Isso você vai estar sentada, de frente para ela, mais ou menos na mesma altura. Então, sempre que a criança olhar, se a criança não fala ainda, o mando dela é por contato visual. Então, ela olhou, você entrega de imediato, reforço imediato. E à medida que você for fazendo isso, aí você segura um pouquinho, às vezes dá um atraso. Se a criança não consegue nada, começa pelo A, depois o dá e depois o me dá. E depois o nome do item, palito. Aí ele vai pedir palito. Mas esse passo a passo é muito lento.
E isso pode ser feito com qualquer coisa que a criança queira, principalmente um item que seja muito reforçador. Se ela tiver querendo mesmo brincar com os palitos, ela vai olhar para você e vai pedir. Então, sempre que ela pedir, você dá de imediato. Depois que a criança... isso aí, se eu quero trabalhar contato visual, certo? Depois de um tempo que ele já conseguia fazer, ele já conseguia virar, são etapas. Ele já conseguia fazer independente, então ele pedia, eu sempre colocava 2 palitos, perguntava, qual você quer? Então, já é outra habilidade. A criança ela vai ter que falar a cor, ou ela vai ter que apontar, ou ela vai ter que olhar para você, olhar para o palito, vai ter que fazer alguma coisa para pegar, porque você não vai dar de graça. Então, qual você quer? Olhando para a criança. Coloca aqui, ó, sempre perto do seu rosto para favorecer esse contato visual. Então, a criança, ela aponta, então ela já escolhe. Ah, você quer o vermelho, sempre nomear. Vermelho, toma o vermelho, coloca. Aí a criança vai e coloca. Isso aí já outra coisa que pode ser trabalhada, né? A criança escolher ou 2, ou 2 ou 3 cores, pedir para ela escolher. Então, se você quer trabalhar o contato visual, outra forma de trabalhar o contato visual é quando a criança for colocar o palito, você fechar aqui, não deixar ela colocar. Aí ela vai olhar pra você, no que ela olha pra você, ah, você quer colocar? Aí tira. Você olhou pra mim, você quer colocar o palito. E sempre reforçar esse contato visual com ela. Então, é uma atividade simples, né? Usa uma lata de leite, palito de picolé, mas é uma habilidade que tá, ó, a posição que eu tô segurando o meu palito, é uma posição muito parecida com a posição que eu seguro o lápis. Então, já serve de treino para depois fazer com outros tipos de materiais, como o pincel ou até mesmo o lápis. Quando a criança faz isso, ó, a coordenação óculo-manual, ela tem que estar olhando para o que ela tá fazendo, senão ela não vai achar o buraco. Se o buraco tiver aqui, ó, apertadinho, ela vai ter que fazer força para poder empurrar. Então, ela pode fazer força com a mão, pode fazer força com o dedo. E fora que dá para trabalhar os palitos, né? Que eles estão coloridos, mas você pode colocar números, você pode colocar formas, porque aí isso vai mudar o mando. Ah, vou estar aqui um triângulo e um círculo aqui desenhado com lápis hidrocor. Ah, você quer o triângulo ou o círculo? A criança vai ter que já trabalhar outras coisas para pedir, né? Outros tipos de mando. Então, dá para fazer quando os palitos já estão aqui dentro. Olha o barulho que faz. Aí, ó, pede pra criança fazer imitação motora. Além do tambor, né, dá pra fazer tipo um chocalho. Quando todos os palitos estão aqui dentro, aí abrir. Aí você, se ela não consegue abrir, você vai abrir. Se aí depois vai começar a dar ajuda física parcial pra ela abrir. Então, ela coloca a mão, abre. Ah, os palitos estão aqui dentro, abre. Sempre comandos curtos. Aí, quando a criança coloca a mão, você vai abrir, mas é como se ela estivesse abrindo e vai reforçar. Ah, você abriu a lata, muito bem, olha aqui os palitos, vamos brincar de novo. Então, isso vai muito do reforço, né? Do reforço social, do elogio, como tudo que a criança for fazer sob demanda, né? Quando a gente reforça, principalmente se o reforço for de imediato, esse comportamento, ele tende a se repetir. E tudo é treino, principalmente essa questão de coordenação motora. Às vezes a criança não vai ter essa habilidade de ficar girando o palito, aí você vai dar o suporte necessário. Aqui em casa eu uso o aba, né? Então eu começo com uma ajuda física total, parcial, para ela fazer independente. Mas eu sempre dou algum tipo de suporte. Hoje ele faz, não precisa mais, mas você pode dar só o suporte verbal, coloca o suporte gestual. Então vai depender do que a criança sabe fazer, mas é o tipo de atividade muito boa para trabalhar mando, para trabalhar contato visual, enfim, nomeação, dependendo do que você quer, imitação motora. Então não é o recurso, podia ser um brinquedo aqui importado, que sai som, que tem botão, que dá para fazer também. Mas não é o recurso que vai fazer com que a criança aprenda, né? Vai ser a forma como esse recurso é conduzido, né? Utilizado, e
o que você vai querer ensinar naquele momento. É mando, é contato visual. Muitas crianças, elas precisam de vários ser trabalhadas, né, várias habilidades e com um brinquedo como esse dá para trabalhar muita coisa. Troca de turno. Agora é minha vez de colocar o palito. Espera. A criança vai ter que esperar você colocar. Agora é sua vez. Então pode pegar o palito. Então troca de turno pode ser trabalhado entre 2 pessoas ou entre 3 se tiver com outra criança no ambiente. Então vai dar criatividade e imaginação de quem está trabalhando com a criança. Por isso que informação é tão importante, né? Conhecimento é tudo. E era isso que eu queria passar no vídeo. Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, de materiais, né? Tipo, faça você mesmo em casa, deixa aí nos comentários, porque aí depois eu vou fazer outros vídeos mostrando outros brinquedos, outros recursos que eu fiz e que funcionam muito bem aqui em casa, tá bom? Obrigada!